Vamos falar sobre uso capião? Veja só, o termo correto é uso capião. Tem gente que fala a uso capião, tem gente que fala o uso capião, mas essa é a forma correta de falar. O uso ou a uso capião é o que? É uma forma originária de aquisição da propriedade. A uso capião, ela exige alguns requisitos. Então, por exemplo, quem tem a posse de um imóvel ou de um móvel, porque existe uso capião de coisa móvel também, por exemplo, de um automóvel, também pode ser feito uso capião. Mas normalmente a gente, quando pensa em uso capião, a gente já pensa em imóvel rural ou urbano, um sítio, uma chácara, uma fazenda, ou uma casa, um terreno na cidade, né? Então, geralmente a gente pensa em imóvel. Então, vamos focar nesse sentido. Os requisitos para que a pessoa possa estar fazendo a uso capião são, primeiro, a pessoa tem que ter a posse daquele imóvel com ânimo de dono. Ela tem que se sentir dona daquele imóvel. Isso é imprescindível. Por quê? Porque às vezes a pessoa mora, por exemplo, numa casa durante 20 anos, mas ela não tem ânimo de dono desse imóvel, dessa casa. Por quê? Porque ela aluga a casa. Ou essa casa é cedida por uma empresa onde ela trabalha. Então ela tem, na verdade, o uso dessa casa. Isso se chama posse direta do bem. A posse direta não traz a possibilidade de fazer uso capião. Justamente por quê? Porque a pessoa não tem o ânimo de dono daquele imóvel, ou seja, ela não se sente dona daquele imóvel, que é um requisito imprescindível para qualquer tipo de uso capião. Outro requisito para que a pessoa possa estar fazendo uso capião é a posse durante determinado período de tempo daquele imóvel ou daquele imóvel de forma contínua. Outro requisito para que a pessoa possa estar fazendo uso capião é a posse justa, ou seja, sem vícios. E alguns requisitos também são exigidos para alguns tipos de uso capião, como, por exemplo, a boa-fé e o justo título. Não é necessário para um determinado tipo de uso capião, mas é necessário para outros. Também é interessante observar que a pessoa pode estar buscando fazer uso capião de acordo com a função social que ela desenvolve naquela propriedade, seja rural ou seja urbana. Essa função social, ela pode ser demonstrada pela efetiva moradia da pessoa no local ou a realização de obras ou serviços que podem estar trazendo então a uso capião pelo período de 5 ou 10 anos. A função social pode estar sendo demonstrada pela efetiva moradia da pessoa no local ou o exercício de atividades produtivas nesse local durante o prazo de 5 ou 10 anos, de acordo com a possibilidade dela ter justo título ou não. E o que é justo título? É alguma prova de que ela agiu de boa fé, ela adquiriu aquele imóvel de boa fé, ela não é invasora. Então, não necessariamente tem que ter boa fé para conseguir usucapir um imóvel. Porém, quando você tem boa fé e demonstra isso através de um documento, de um recibo, que a gente entende que seja, que o legislador, o juiz possa entender que aquilo representa um justo título, então diminui o tempo de posse para que você possa fazer uso capião. Se você não tem o justo título, aumenta o tempo de posse para que você possa fazer o uso capião. Então, a posse qualificada pela função social é aquela marcada pela moradia e que é enriquecida pelo trabalho e por empreendimentos nela realizados. Então, a posse qualificada pela função social é aquela marcada pela moradia e enriquecida pelo investimento e pelo trabalho. Outros requisitos que também são importantes para a caracterização da posse
que traz a possibilidade de fazer uso capião é que a posse tem que ser mansa, pacífica e contínua. Ou seja, além de ser pública, todo mundo está vendo que a pessoa está ali, né? Não existe contestação também. Ela é mansa, ela é pacífica e ela é contínua. Ou seja, a pessoa não sai dali, vai morar em outro lugar, depois volta, nada disso. Ela está ali durante todo o tempo, ou ela, ou parentes dela, ou, por exemplo, ela falece, mas os filhos ficam no local, ou ela vende para outra pessoa, essa outra pessoa vai ser sucessora da sua posse, e pode, inclusive, somar a posse do antecessor com aquele que está morando no local. Então você veja que existe uma continuidade da posse. O que não pode é a pessoa abandonar, aí vem outra, aí começa a contar a posse de novo. Então o que a gente tem é que o lapso temporal, ou seja, o tempo que a pessoa está na posse, vai determinar o tipo de uso capião que ela vai poder estar pedindo, né, para ser declarado pelo Poder Judiciário. E isso traz também a importante noção de que a posse ela tem que ser contínua, determinado lapso temporal, determinado tempo, e ela pode ser sucedida, ou seja, ela pode ser transportada para outra pessoa. Então, pode ser somada aquela posse da pessoa que está no imóvel a do seu antecessor, como a gente já falou. Porém, a posse ela se transmite de uma pessoa para outra conforme ela foi adquirida. Então, se a posse contém vícios, ela vai ser transportada para o próximo possuidor também com vícios. E quais são os vícios que podem ser transmitidos de um possuidor para outro e que impedem a pessoa de fazer uso capião? A violência, a clandestinidade e a precariedade. Olha só, se a posse é violenta, ela não pode gerar aí a possibilidade de fazer uso capião. Chega uma pessoa lá e violentamente tira o outro que está naquele imóvel e entra como invasor, né? Essa posse ela é viciada, ela é violenta, essa posse não gera uso capião de forma alguma. Se ela é clandestina, por exemplo, a pessoa entra no imóvel, num terreno, põe um tapume na frente do terreno, constrói lá uma casinha e tudo mais, só que escondido, de forma clandestina. Com certeza essa posse também não vai dar direito a fazer uso capião, porque a posse ela tem que ser pública. O dono do terreno, ele tem que ter a possibilidade de perceber que tem outra pessoa lá. E por final, tem que haver a declaração judicial dessa propriedade. E essa declaração, que é oriunda do processo de uso capião, essa declaração ela tem que ser levada ao cartório de registro de imóveis para fazer nascer uma matrícula nova para esse imóvel. Por isso que a gente fala que é modo originário de aquisição da propriedade, porque não se transmite como na compra e venda ou como na herança, né, que sucede aquele que faleceu, é sucedido pelos herdeiros. Não, é uma matrícula nova, nasce de novo. E por conta disso, não tem que pagar imposto de transmissão. Olha que interessante. Então, se você faz uso capião de um imóvel, quando a matrícula desse imóvel nascer pela declaração judicial, não vai haver necessidade de pagar nada de imposto, porque não foi transmitido, nem através de herança, nem através de pessoas vivas, que seria o imposto em ter vivos. Você gostou do assunto? Gostou desse trabalho? Então, curta, compartilhe, comente, visite o site, deixe lá a sua sugestão, a sua crítica, a sua dúvida, né? O seu comentário. Tudo isso é muito importante para que a gente possa estar bem desenvolvendo os próximos trabalhos. E realmente é isso que a gente quer. A gente quer multiplicar as informações através de você.